E vamos falar agora do PIB, que é um dos destaques do noticiário econômico de hoje. O PIB do terceiro trimestre, com expansão da atividade econômica de 7,7%. Saímos de uma recessão técnica. O mercado esperava um avanço maior, de até 8,8%. Algumas instituições falavam em 8% de expansão do PIB, porque se contava mesmo com essa recuperação. Saímos do fundo do poço. O pior momento foi o segundo trimestre, em particular o mês de abril, mas não deu para recuperar ainda toda a perda que foi registrada. No acumulado do ano, da variação anual, ainda tem uma queda aí de 5%. E nós vamos falar sobre essa composição do PIB agora, as perspectivas que essa composição traz, com Márcio Holland, que é ex-secretário de Política Econômica, economista, professor da FGV. Márcio Holland, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bom, e aí, Márcio, na sua avaliação, devemos ficar satisfeitos com essa recuperação? Olha, Denise, é crescimento econômico, né? Crescimento econômico é sempre bem-vindo. É um crescimento econômico até razoável, né? Dentro daquilo que está previsto, esperado da recuperação da economia. Houve aquela fase crítica do distanciamento social, da restrição de movimentação da população em geral. A indústria sentiu muito, retraiu fortemente, o consumo caiu bastante, especialmente de serviços, né? E serviços ligados a turismo em geral, e a economia dá um repique, né? Na verdade, é isso que acontece no terceiro trimestre. Ela dá um repique porque, basicamente, você tem tanto as medidas de redução do distanciamento social, das restrições de movimentação da população, a indústria volta a alguma atividade e a economia está ainda aí sentindo os efeitos do auxílio emergencial, que foi muito bom nessa retomada da economia brasileira. Sem dúvida nenhuma, é uma notícia a se comemorar, é crescimento econômico, né? É, até o setor de serviços, que foi o último a ter reabertura, vinha mostrando uma dificuldade maior para a reação, desta vez ele teve crescimento de 6,3% sobre o trimestre anterior, e o setor de serviços é o que mais emprega. Sem dúvida nenhuma, é um setor muito relevante, mais de 70% do PIB brasileiro. Ele tem um efeito cadeia muito grande, porque à medida que a indústria retrai a atividade de contratação de transporte em geral, de telecomunicação, várias outras atividades de serviço se reduz, ou se reduzem, e o serviço tem esse papel muito grande, tem um peso muito relevante no tamanho do PIB. Portanto, quando o serviço volta a alguma atividade, a economia brasileira sente de forma relevante. Lembrando, Denise, que também a indústria teve um repique muito forte, né? Especialmente a indústria de transformação, que foi para o fundo do poço lá no segundo trimestre, entre abril, maio, junho, e agora teve esse repique de atividade econômica e contribuiu bastante também para essa retomada deste terceiro trimestre. É uma notícia muito boa, mas exige muita cautela no que vem pela frente. É, até nós vimos os dados do IBGE que saíram nessa semana mostrando que no mês de outubro a expansão da indústria foi de apenas 1,1%, com alguns segmentos já dando, já tendo até uma variação negativa, né? Então cabe observar qual vai ser esse ritmo, porque a indústria talvez não estivesse preparada até para a retomada que nós tivemos e tem um certo desequilíbrio entre oferta e demanda de vários insumos, de matérias-primas, tem questão de aumento de preço no exterior, commodities. A pandemia provocou desorganização em várias frentes, né? A pandemia representa, só para lembrar, ela representa um choque de oferta, né? Essa desarticulação na estrutura da cadeia produtiva em geral, seja aqui no Brasil, seja em termos globais, e representa um choque de demanda, no sentido de uma retração muito acelerada e imediata na demanda por parte de consumo, por parte de investimentos em geral. Da mesma forma, na retomada, há muito desequilíbrio. E isso tende a persistir ao longo desse quarto trimestre, muito provavelmente o primeiro trimestre do ano que vem. Então, é uma retomada muito desigual, muito desequilibrada, com sérios problemas aí de oferta de vários insumos neste período. Isso é esperado. Não é essa, eu diria, a principal preocupação que eu tenho neste momento. A principal preocupação que eu tenho nesse momento é a qualidade da retomada da economia brasileira ao longo de 2021. Infelizmente, isso não está nem um pouco claro neste exato momento, dadas as condições que a gente vem vivendo, especialmente com a questão fiscal,
a gestão fiscal, o problema que persiste ainda de falta de coordenação e de estratégia da política econômica nessa área, e com o problema também, obviamente, da gestão da pandemia, que continua bastante desarticulado ainda, especialmente neste quadro da eventual segunda onda e questões associadas à vacinação. Agora, ainda em relação à composição do PIB do terceiro trimestre, nós tivemos uma taxa de investimento baixa, praticamente a mesma do ano passado, que já era baixa também, 16,2% do PIB agora, né, sendo que o PIB teve a queda ao longo de boa parte do ano. Agora, conversando com o secretário Saxida hoje no Jornal da Manhã, ele destacou a questão da taxa de poupança, que chegou a 17,3%, que ele acha que é um ponto que pode garantir uma alavanca importante para a atividade econômica, mesmo sem o auxílio emergencial. Você concorda dessa possibilidade? É muito pontual, é uma questão muito trimestre contra trimestre anterior. Lembrando que, por exemplo, o investimento ele tinha retraído no segundo trimestre 16,5% e ele se recupera 11%. Então, ele não recuperou o nível anterior sequer. Essa questão da poupança é muito pontual, é muito transitória, não dá para falar muita coisa a respeito dela neste exato momento e contar isso como uma vitória. Eu diria que o principal problema que a gente tem hoje, que tem que ser enfrentado, é esta falta de estratégia de política econômica, essa falta de coordenação das medidas econômicas e a preparação para o ano que vem, essa falta de o que a gente chamaria de previsibilidade para o investimento e para a produção. Quando você conversa com empresários, investidores em geral, eles costumam dizer que 2021 é binário. Pode dar um bom crescimento, a economia voltar a crescer, voltar nos trilhos e sustentar algum crescimento positivo, como pode, obviamente, reverter completamente com muita insegurança que a gente tem aí na condução da política econômica. É, as perspectivas ainda são de um crescimento no ano que vem, agora depende muito dessa questão de confiabilidade na gestão da economia, questão fiscal, né? E o próprio controle da pandemia, as vacinas estão dando aí um impulso importante no mercado global, porque se vê uma luz no fim do túnel, né? Tem uma coisa concreta agora para a gente apostar. Sem dúvida nenhuma. E você observa a atuação do mercado financeiro, como o Ibovespa, entre outros. O mercado está bastante eufórico com o futuro, com as expectativas com relação ao que vem pela frente. Tá? Os países estão se organizando em termos de estratégias em geral, seja para a questão associada ao controle da pandemia, com vacinação, seja com articulação mais clara entre a política monetária e fiscal. E o Brasil? Nós estamos já adentrando o último mês do ano, né? E não temos ainda o orçamento do ano que vem, não temos nenhuma noção de meta de resultado primário, nem que seja de um déficit primário, e é esperado que seja de déficit primário elevado. Qualquer que seja essa meta é importante para ancorar expectativas. Não temos a discussão, não avançou sobre a PEC emergencial, que é aquela que permite alguns cortes de gastos para poder fazer um reequilíbrio fiscal brasileiro. A discussão da reforma administrativa também está por vir. Traduzindo, o Brasil tem eu diria, tem um pacote de questões extremamente importantes que esse pacote foi adiado, a discussão dele foi adiado por conta das eleições municipais, e agora a gente tem aí 3 semanas para fazer o se vira nos 30 e tentar organizar o que é isso que você disse, a confiança com relação ao próximo ano. Isso está causando muita ansiedade entre investidores, entre empresários em todo o país. Agora, Márcio, você acha que a aprovação da LDO, que já está sinalizada para meados de dezembro, em plenário, porque não conseguiram formar a comissão por embates políticos, você acha que isso já daria alguma tranquilidade, aguardando no começo do ano que vem, aí sim a aprovação de todas essas matérias que você colocou? Sem dúvida nenhuma. Algum gesto na questão orçamentária para o ano que vem, agora este ano é muito importante. Lembrando que o governo pode virar o ano, isso já aconteceu algumas vezes, sem o orçamento, e ele teria aquela autorização para gastar um dozeavos no mês, isso não tem problema nenhum a princípio, mas o Brasil precisa de gestos de equilíbrio fiscal, e esses gestos não estão aparecendo. O que nós observamos que o governo está ainda inseguro sobre o que fazer com o auxílio emergencial. Nós não sabemos o quanto ou se ele vai ser renovado, mas sabemos que se houver um repique do contágio da Covid-19 no primeiro trimestre, muito provavelmente o governo precisa ter
receitas ou dizer de onde virão receitas para a extensão de algum auxílio emergencial no primeiro trimestre ou mesmo no primeiro semestre inteiro. Nada disso está sendo discutido, Denise. A gente não sabe das receitas para uma eventual extensão do auxílio emergencial, inclusive como mais um ponto aí, digamos, que coloca a gente aí nervos à flor da pele, né? Com muita ansiedade sobre o ano 2021. Infelizmente, esse quadro não deveria estar neste nível, nessa situação, neste momento, neste ano. É isso, ouvimos o Márcio Holland, economista e secretário de Política Econômica, professor da FGV. Márcio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Foi um prazer.